Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. E a arbitragem, galera, John Textor ironizou o árbitro expulsando o Hulk aos 30 minutos da primeira etapa na partida envolvendo Atlético Mineiro e Palmeiras na Arena MRV. Falo também sobre Brian Rodrigues e o interesse do Botafogo no uruguaio Felipe Coutinho e sobre o jogo de amanhã. O Glorioso vai entrar em campo nesta quarta-feira às 19 horas para enfrentar o Atlético Paranaense no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Fogão é líder da competição, é conteúdo robusto por aqui. Pois é, galera, o Palmeiras vencia o Galo por 1-0 na Arena MRV, só que aos 30 minutos, o árbitro, olhando aqui para o lado para não errar o nome dele, Rodrigo José Pereira de Lima, resolveu expulsar o Hulk por reclamação. Estou falando dos 30 minutos do primeiro tempo. O Atlético Mineiro ficou sem o Hulk, simplesmente. E o Palmeiras, com um time forte, teve muito mais tranquilidade para construir uma goleada. 4-0 para o Palmeiras e no fim do jogo o Marcos Rocha deu uma cotovelada no rosto do Paulinho, que ficou com muita raiva, foi para a briga e foi expulso. O Marcos Rocha foi expulso? Não. O Marcos Rocha poderá disputar a próxima rodada do Brasileirão pelo Palmeiras. Já o Atlético Mineiro não terá Hulk nem Paulinho. A minha questão aqui é a arbitragem. O John Textor, numa rede social, colocou que vão ter que acelerar para que possam chegar no que foi feito ano passado. Em 2023, o Palmeiras jogou muitas partidas tendo vantagem numérica por conta de expulsões de adversários. E o Botafogo, em 38 partidas, não teve uma vez vantagem numérica. Muito pelo contrário, o Botafogo teve jogadores expulsos em algumas situações. O Palmeiras conseguiu jogar com muita tranquilidade. Não estou aqui tirando o mérito do título do Palmeiras, mas tem que ser falado. A expulsão de ontem do Hulk foi de fato muito estranha. Olhos abertos e vamos caminhar que amanhã tem jogo e eu falo sobre isso daqui a pouco. Galera, o Botafogo de olho também no uruguaio Brian Rodrigues. É uma situação bem difícil. O Wellington Arruda, meu amigo, anunciou ontem lá no Panorama Botafoguense o interesse do Fogão no uruguaio de 24 anos. Eu vou trazer um pouco mais de informações sobre ele, mas o Botafogo também observa outros jogadores no mercado. Eu brinquei ontem aqui, bebi aquela aguinha durante a redação do Bandeira ao vivo, quando disse que o Botafogo não estava esperando apenas a situação do Almada. Eu falei que o Botafogo olhava jogadores de frente, meias, ou alguém que também faça o lado esquerdo, talvez até mais baratos que o Almada. O Brian Rodrigues é um desses. Ele se encaixa no perfil, é mais barato e hoje também joga menos que o Almada. O Almada vem arrebentando lá no Atlanta United, na MLS, e o Brian Rodrigues não está conseguindo uma sequência no América do México. Ele pertence à equipe mexicana, tem contrato até 2026. Mas é interessante o movimento do Botafogo. O jogador não é ruim, ele precisa de confiança, precisa de uma sequência. Não sei por que está no banco e sem entrar em algumas partidas lá no México. Na seleção uruguaia foi titular recentemente e ajudou na vitória por 4-0 na goleada sobre o próprio México. O Brian Rodrigues e o Pelistri, lembram do Pelistri? Manchester United, o Botafogo tentou trazer, não conseguiu. Então, o Brian Rodrigues centralizado e o Pelistri pelo lado direito acabaram com a seleção mexicana. O Brian Rodrigues deu assistência, Pelistri fez gol, o Brian Rodrigues deu pré-assistência para o Pelistri dar assistência e assim o Uruguai fez 4-0 no México. Fabiano, você falou sobre o jogador que trabalha também pelo lado esquerdo. Então, o Brian Rodrigues trabalha pelo lado esquerdo, pode jogar pela direita também e até mesmo por dentro, como jogou na última partida da seleção uruguaia. É um jogador muito forte no 1 contra 1, tem habilidade, finaliza com a perna direita, finaliza com a perna esquerda. Reitero, não sei porquê está no banco de reservas sem entrar em muitas partidas no América do México. Ano passado a temporada dele foi interessante, números bem razoáveis e ele tem muita qualidade para contribuir também no 1 contra 1 nessa quebra de linhas das defesas adversárias. Começou no Peñarol, passou pelo LAFC dos Estados Unidos, foi emprestado para o Almeria da Espanha, ficou lá um ano, voltou
para os Estados Unidos, então foi vendido ao América do México. O Flamengo fez proposta para contar com Brian Rodrigues em 2022, não conseguiu, então o jogador foi para o México. A equipe norte-americana não aceitou a proposta de um dos rivais do Botafogo aqui do Rio de Janeiro. No início deste ano, o Flamengo voltou a sondar o atleta, pelo menos saiu a informação em alguns veículos importantes de comunicação, mas não deu prosseguimento. É um jogador, reitero, de habilidade. Eu lembro dele em 2019, quando eu trabalhava no grupo Mídia Esportes, os meus amigos Felipe Massoni, que hoje está no Panorama Botafoguense com Wellington Arruda, e William Godoy, que hoje tem um canal a respeito do Flamengo. Eu estava no Maracanã na partida da Libertadores de 2019 do Peñarol contra o Flamengo e foi 1-0 para o time uruguaio, gol de cabeça. Lembro que naquele jogo, realmente eu gostei bastante do Brian Rodrigues. Ele estava no time do Peñarol e foi titular. Um jogo até marcado pelo Abel Braga, tendo colocado Gabriel Barbosa aberto e o Bruno Henrique como centroavante. E o Gabriel não sabia fazer recomposição, foi expulso, uma loucura. 1-0 para o Peñarol no Maracanã. E naquele jogo, o garoto, então, muito novo, né? Porque hoje ele tem 24 anos, fez uma boa partida, o Brian Rodrigues. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas, como eu disse, galera, é até difícil que aconteça, também não posso negligenciar, porque é uma informação importante e o Botafogo segue no mercado, observando alguma oportunidade muito interessante para trazer um jogador qualificado para o setor ofensivo, provavelmente que jogue no meio também, na parte esquerda do ataque. Oportunidade, Fabi? Quando fala oportunidade, pensa logo em trazer jogador de graça, sem ter que pagar transferência. Não, oportunidade para trazer um grande jogador, podendo até fazer um grande investimento. O Almada, todo mundo sabe, é uma possibilidade também, e o Botafogo aguarda para ver se o Atlanta vai receber ou não uma proposta da Europa, se o jogador tem interesse ou não em vir atuar no Brasil. Felipe Coutinho, galera, jogador que interessa ao Vasco e tem interesse em ir para o Vasco da Gama. O Botafogo de fato pensou no atleta, chegou a ter um contato com o staff do Felipe Coutinho, nada de trazer Souza, Alex Teixeira, pelo menos até hoje. O futebol é dinâmico, as coisas mudam, mas nada de trazer Souza, Alex Teixeira, só que o Botafogo pensou sim no Felipe Coutinho. E hoje o jogador pensa em ir para o Vasco, o time do coração dele, só que ele quer um time mais competitivo, como todo mundo já sabe, e o Vasco também trabalha para viabilizar o negócio, embora o Coutinho pense em ir para lá, até mesmo com um salário baixo. Só que o Botafogo não se retirou. O Botafogo está aguardando. Se o Coutinho não se resolver com o Vasco e sinalizar positivamente, o Textor faz uma proposta para o Felipe Coutinho, a não ser que mude alguma coisa daqui para frente. O vídeo está sendo gravado no início da madrugada de terça-feira para entrar no ar às 15:45 da manhã. Se agora o Felipe Coutinho sinalizar positivamente, o Textor provavelmente faz uma proposta interessante para ele vir para o Botafogo. Não sei se as coisas vão mudar ou se vai demorar muito, ou então provavelmente o Coutinho vai fechar com o Vasco da Gama, e há outras equipes interessadas em contar com o futebol do atleta aqui no Brasil. Amanhã, galera, o Fogão entra em campo. Pode ir ao estádio? Vá dar o apoio ao Glorioso. Amanhã é um jogo muito importante. O Atlético Paranaense também briga lá em cima na tabela. E o Botafogo vencendo pode ficar numa ótima condição, porque o Flamengo, vice-líder, e o Bahia, terceiro colocado, se enfrentam nesta rodada no Rio de Janeiro. Então é importante o apoio da galera alvinegra para o time se sentir cada vez mais confiante e buscar a vitória contra o Atlético Paranaense e contra outros adversários. Foi tão bonito o que foi feito no Espírito Santo, a galera que é do Espírito Santo deu show, quem viajou também para o Espírito Santo deu show realmente, o Botafogo fazendo mosaico fora do estado, a imprensa nem deu o devido valor ao que a torcida do Botafogo fez no Espírito Santo. Foi lindíssimo na vitória por 2-1 sobre o Grêmio. Quem não viu os bastidores, tudo lá na Botafogo TV, olha, um espetáculo completo, vale muito. Quando sobe o mosaico, a câmera pegando de frente assim, arrepia, e os jogadores sentiram o apoio. O treinador falou na coletiva, também sentiu esse apoio da torcida alvinegra no Kleber Andrade, em Cariacica. Então amanhã, pode ir ao Nilton Santos? Vá! A sua presença é muito importante e faz a diferença para um time que busca permanecer na liderança, brigando. Comecei falando sobre fatores
diferente no vídeo. Estão brigando contra muita coisa o Botafogo. É importante ter a torcida ao lado. Galera, o Botafogo vai para o jogo contra o Atlético Paranaense com o Eduardo já tendo entrado na última partida, ganhando o ritmo de jogo. Ainda não sabemos como vai ser a situação do Tiquinho Soares, mas se estiver relacionado, não creio no Tiquinho como titular. Perdeu algumas sessões de treinamento. O Botafogo podendo ter um time muito forte. Alguma modificação, estrutura tática também. Eu vou falar mais sobre isso. Hoje tem redação do Bandeira ao vivo e o que a gente pode esperar é um Botafogo brigando pela vitória, organizado taticamente, com jogadores que podem fazer a diferença a qualquer momento, como o Luiz Henrique e o Júnior Santos, que não estavam tão bem na partida contra o Grêmio e fizeram a diferença. E o Glorioso explorando vários jogadores na zona ofensiva. Antes do gol do Cuiabano contra o Grêmio, o Damian Soares teve uma possibilidade dentro da área, finalizou para fora, chegou bem. O Cuiabano foi lá pelo lado esquerdo, pouco depois, e fez o gol. 2 laterais, importante isso pro Botafogo. E no segundo tempo, trabalho dos volantes, Marlon Tietê, bola pro meia, Luiz Henrique pro Tietê, recebeu novamente, passe para o centroavante naquele momento, Júnior Santos, gol do Botafogo. E falando em centroavante naquele momento, vejam nos bastidores. O Júnior Santos gosta de ver vídeos de futebol, de jogadores que ele acompanha antes dos jogos do Botafogo. Muitas vezes ele vê o Cristiano Ronaldo. Só que nos bastidores pegaram certinho ele vendo um lance do Rashford, do Manchester United. E o lance parece muito com o que o Júnior Santos fez no gol contra o Grêmio. Tirando com o corpo o Jeromel, deixando o zagueiro passar, dominando a bola e finalizando. O lance que ele estava vendo no vestiário foi muito parecido com o que ele fez em campo. Bem legal. Outro detalhe bacana também, programação neurolinguística na área, galera, é vocês observarem o Diego Hernandes olhando para o Marlon Freitas na parte final da corrente no vestiário. O Marlon Freitas fala bastante, ele tem uma liderança no grupo atual do Botafogo. O Júnior Santos também está falando no vestiário, o Eduardo também falou, apareceu na filmagem, mas o Marlon Freitas é o protagonista nesse sentido com relação à liderança, pelo menos no que sai nos bastidores na Botafogo TV. E no final da corrente, a imagem mostra o Marlon Freitas falando bastante e o Diego Hernandes olhando com uma seriedade para ele, acreditando no que o Marlon estava falando, absorvendo o que o Marlon estava falando. Conclusão, o Diego Hernandes entrou, não jogou tanto tempo e foi quem mais recuperou bolas para o Botafogo na partida contra o Grêmio. Vários jogadores recuperaram bolas e o Diego Hernandes recuperou 5 vezes. Foram 5 recuperações de bola do Diego Hernandes. O garoto ainda pode crescer, pode jogar mais do que joga, tem que estar com a cabeça sempre no lugar, mas pegando esse recorte do olhar dele sério para o Marlon Freitas, ouvindo o que o Marlon Freitas tinha a dizer, gosto do que vi no intuito, pelo menos, do Diego Hernandes, para aquela partida que seja assim sempre, que todos os jogadores estejam focados, porque o Botafogo precisa de todos. E precisa da torcida, certamente estaremos lá amanhã dando aquela força às 19 horas contra o Atlético Paranaense. Hoje, às 15 horas e 30 minutos, ao vivo, a redação do Bandeira, aquela live especial, a gente começa a entrar em escalação, esquema tático, e amanhã tem vídeo pré-jogo com as brechas dadas pelo Atlético Paranaense, como o Botafogo pode explorar e também os cuidados que o Fogão deverá ter. Beleza, galera? Então, todo mundo aqui hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Todo mundo se inscrevendo no canal, trazendo novos inscritos, deixando o like, isso é fundamental, e ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Aquele abraço, valeu, fogo, fui!